profeta Zacarias, capítulo 14. Zacarias, seu capítulo de número 14. Glória a Deus. Os nossos livros, os nossos materiais estão aqui atrás, do lado da banca da livraria. Se os irmãos quiserem adquirir, nós temos O Tempo do Fim, lançado pela Casa Publicadora, O Epítome do Pregador Pentecostal e Mulheres que Marcam. Se vocês quiserem adquirir, a minha esposa está ali para vos atender. Zacarias capítulo de número 14, versículo de número 9, é o texto. Lembrando, irmãos, antes da leitura, que o texto de Ageu, do seu capítulo de número 2, que a glória da última casa será maior do que a primeira, como bem enfatizei aqui ontem, nós temos 3 vias de interpretação neste texto. Existem aqueles que acreditam que este texto teve seu cumprimento no tempo de Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, um tição tirado do fogo, após a reconstrução do templo, agora de madeira, em que os anciãos, quando viram este templo, choraram, decepcionados, por não ser um templo como foi o de Salomão. E é possível que esses anciãos, eles tinham mais de 120 anos, porque eles contemplaram com os teus olhos o primeiro templo de Salomão. Contudo, em Esdras capítulo 3 diz que os mais jovens, aqueles que não viram o primeiro templo de Salomão, se alegravam, e que a glória da última casa teve o seu cumprimento ainda naquele tempo, quando Ageu exortou o povo: subi ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa. Mas o povo tinha uma deficiência naquilo que tange a força para poder se propor a reconstruir o templo, por conta da oposição dos samaritanos. E é aí que se levantou Zacarias dizendo: não é por força e nem por violência. O que Zacarias estava dizendo é: vocês não vão precisar usar os vossos braços, vocês não vão precisar usar a força humana. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Existem aqueles que acreditam no cumprimento no tempo de Jesus, que a glória da última casa era o próprio Messias, o Cristo encarnado. E existem aqueles que, como eu, acreditam que este texto tem uma projeção profética, que parte do seu cumprimento se dá em Cristo e a outra parte na glória do Messias, em uma terra restaurada para um período milenar. E como a minha proposta essa manhã é as glórias do milênio, então nós vamos trabalhar com esta glória, com o seu cumprimento cabal e crucial, também dentro de um reino milenar, de um reino literal, onde Cristo vai reinar literalmente. O texto áureo para o desdobramento da minha fala está em Zacarias capítulo 14, versículo de número 9. Antes de ler, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela bondade de permitir que eu pudesse contribuir nessa escola bíblica tão relevante aqui em Alagoas, ao pastor presidente dessa igreja, pastor Orisvaldo Nunes de Lima, que dispensa comentários, e particularmente para a minha vida, como sempre disse, onde eu estou ministrando e ele está à minha retaguarda, ele sabe o quão importante ele foi para o meu ministério. A vida dos pastores que aqui estão, toda a mesa diretora, ao pastor Ailton Júnior, Deus abençoe, pastor Leonardo, prazer revê-los aqui novamente, e que Deus nos direcione através do teu Espírito. Zacarias capítulo 14, versículo 9: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será
o seu nome. Um será o seu nome porque ele tem um nome mais excelente que os anjos. Paulo diz que obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. No período milenar haverá um nome, um Senhor, e nós estaremos com Ele como reis e sacerdotes. Quando nós falamos sobre milênio, não tem como fugir da história do cristianismo, porque a crença em um período de 1000 anos, ela já estava entre os pais da igreja. Quando nós falamos sobre dispensacionalismo, o dispensacionalismo não é um braço da escatologia. A escatologia é um braço do dispensacionalismo. E quando nós falamos de Assembleia de Deus, nós temos uma doutrina dispensacionalista. Ainda que o dispensacionalismo clássico, de forma majoritária, os teólogos de nossas igrejas aderiram ao dispensacionalismo clássico, e o que eu vou dizer aqui é com muito respeito. Nós aderimos ao dispensacionalismo clássico e, infelizmente, alguns irmãos não progrediram, como o próprio dispensacionalismo clássico progrediu. Quando eu observo alguns irmãos apaixonados pela escatologia, não estou falando de aventureiros, estou falando de homens piedosos apaixonados pela escatologia, mas só leram notas de rodapé da Bíblia de Scofield, ou simplesmente só leram livros de Lawrence Walson. Isso nos traz uma doutrina escatológica, dispensacional, um tanto que problemática, porque o dispensacionalismo clássico, ele progrediu para um dispensacionalismo normativo, que os próprios dispensacionalistas progressivos chamaram esse dispensacionalismo normativo de revisado. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem a doutrina dispensacionalista, mas, contudo, a escatologia sempre foi a doutrina mais pregada em nossos púlpitos. Contudo, uma das doutrinas menos trabalhada. E por quê? Porque nós ainda estamos engessados nas notas de rodapé da Bíblia de Estudo de Scofield. E só para vocês terem uma ideia, quando eu digo dispensacionalismo revisado em nossos púlpitos, alguns parece que ficam assombrados. E aí olham para nós dizendo, um menino novo está trazendo algo novo. O que eu estou trazendo aqui é algo que foi revisado em 1940, 1950, nós que estamos ultrapassados. E porque muitos pararam de estudar e não estudam mais, então eles se opõem a uma doutrina que agora observa-se que é a doutrina que mais dá sustentabilidade ao pré-tribulacionismo e ao pré-milenismo. Quando você ouve alguém falar sobre dispensacionalismo revisado, não é um dispensacionalismo novo que se opôs contra o clássico. São os teólogos clássicos que se reuniram e mais de 1000 notas de rodapé da Bíblia de Estudo de Scofield, que é aquela que nós bebemos, foi essas notas revisadas. E nós ainda estamos com aquela antiga sem uma revisão. Então, observa-se que o dispensacionalismo clássico hoje, ele é o dispensacionalismo normativo revisado. E dentro do dispensacionalismo revisado ou clássico, ou até mesmo alguns pontos do progressivo, que é uma tentativa de pegar o revisado com a mão direita e com a mão esquerda o clássico e ficar neutro. Todos nós defendemos um período de um reino literal na terra de 1000 anos. E se você aderiu ao dispensacionalismo clássico ou revisado, uma coisa aqui é certa: todos nós fazemos distinção entre Israel e igreja. E como disse, a escatologia é um braço do dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo ele trabalha com a hermenêutica e eclesiologia. E ao trabalhar com a hermenêutica, nós temos
neste trabalho hermenêutico e exegético, um desdobramento que recai em nossa escatologia. E por quê? Porque o dispensacionalismo, diferente daqueles que creem em uma hermenêutica alegórica, espiritualizando, por exemplo, o livro do Apocalipse, as profecias de caráter futuro e escatológicas, nós temos uma interpretação literal das Escrituras. Isso não é novo. Quando nós falamos sobre dispensacionalismo, nós nos remetemos a John Nelson Darby, em 1827 a 1830, mas lembrando que o dispensacionalismo, ainda não usando o termo, já fazia distinção na maneira econômica como Deus trabalhava em eras distintas, na maneira como Deus executava os seus propósitos, os seus planos e os seus programas dentro de dispensações. E John Nelson Darby, ele aderiu à ideia de 7 dispensações, que são as mais conhecidas entre nós assembleianos, que é a dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, e a última dispensação, que é a dispensação milenar, que é o período do milênio, onde nós iremos trabalhar. Contudo, entretanto, não são todos os dispensacionalistas que aderem 7 dispensações. E quando eu vejo alguém ensinando em púlpitos nossos assembleanos sobre dispensacionalismo, e às vezes falam sobre 4 dispensações ou 3, alguns irmãos ficam nervosos e até se opõem contra, como se fosse uma regra de Darby para nós assembleanos aderir 7 dispensações. Só para os irmãos terem uma ideia, não há um segmento absoluto e normativo para dizer que são 7. Você pode defender 4, 3 dispensações. Contudo, que nós chegamos à essência do dispensacionalismo no tocante à escatologia, que é um arrebatamento pré-tribulacional, e que haverá uma dispensação milenar de um período de 1000 anos. Isso não é novo na Assembleia de Deus, não é novo na nossa declaração de fé. Nós bebemos da fonte das Escrituras, inspiração verbal absoluta, inerrante, infalível, mas também já era uma doutrina entre os pais da igreja. Então, quando eu vejo alguns irmãos sendo atacados, dizendo que o dispensacionalismo no tocante ao pré-milenismo é algo novo, não é verdade. Justino Marte, Tertuliano, Papias, os pais da igreja já defendiam um período de 1000 anos e de um governo literal de Cristo na terra. Então, lembrando que os pais da igreja, antinicenos e pós-nicenos, antes do concílio de Nicéia e pós o concílio de Nicéia, eles já criam em um período de 1000 anos, onde Cristo irá governar literalmente a partir de Jerusalém. E há uma nota aqui no diálogo com Trifão, capítulo 80, diz assim: há muitos que mesmo da nossa raça cristã confessam que haverá uma ressurreição dos mortos e 1000 anos em Jerusalém. Observe que já é uma observação atestada entre os pais da igreja. Então nós temos uma hermenêutica de uma interpretação literal das profecias bíblicas veterotestamentárias que apontam para um futuro, e nós cremos no cumprimento dessas profecias de forma literal. E não existe possibilidade alguma, e qualquer intérprete das Escrituras, honesto intelectualmente, ele não pode de maneira alguma pegar uma profecia destinada a um povo étnico que é Israel, em um cumprimento futuro, e forçar essa profecia para caber dentro da igreja. As profecias futuras para Israel terão um cumprimento com a nação étnica de Israel. E lembrando que no Antigo Testamento não havia igreja. É um erro crasso um assembleano, um intérprete das Escrituras, enxergar igreja no Antigo Testamento. Quando Jesus anunciou a igreja pela primeira vez, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Futuro, não havia igreja no Antigo Testamento. Edificarei a minha igreja. Então a igreja é um plano na eternidade, porque Paulo, aos Colossenses 1, 26 e 27, e aos Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 5, diz que a igreja é um mistério oculto em Deus. Ou seja, a igreja é um plano na eternidade.
Os anjos não sabiam. Nenhum profeta veterotestamentário sabia sobre a igreja. Anunciada pela primeira vez debaixo de uma promessa: edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas ela nasce na cruz e vai ser inaugurada em Pentecostes. Assim como no Éden, Deus adormeceu o primeiro Adão e da costela nasceu uma mulher. Na cruz do Calvário nós temos o último Adão. E o soldado com uma lança rasgou também ao lado do último Adão. Saiu água e saiu sangue. Se do primeiro Adão da sua costela saiu uma mulher, do último Adão na cruz da sua costela saiu água e sangue, nasce a igreja. E para você não ficar me olhando assim, achando que é algo estranho, como bom assembleano, para não ficar só nas minhas palavras, Efésios capítulo 5, versículo de número 30, porque a igreja é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Como não é uma mensagem evangelística essa manhã, quando nós estudamos sobre a cosmovisão bíblica, nós temos 4 pilares da cosmovisão: criação, queda, redenção e consumação. O projeto de Deus para o reino, e não estou falando de um reino espiritual, e aqui é o equívoco. Existe na Bíblia um reino espiritual, de eternidade a eternidade, mas a Bíblia também fala de um reino terreno, físico e futuro. A falta de compreensão de alguns é acreditar que o reino já está entre nós e que não existe um reino futuro literal. Quando João Batista começa a pregar dizendo que está próximo, o texto grego, está próximo o reino dos céus, este reino dos céus que ele estava dizendo que estava próximo é com a chegada do Messias, a implantação do reino terreno. Quando Jesus prega, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo. Na nossa tradução é chegado. No termo original, está próximo o reino. Ele está dizendo: estou trazendo o reino prometido pelos profetas. Este reino era o físico, literal. Mas por conta da rejeição ao rei, rejeitaram também o reino. E o reino foi protelado. E há uma lacuna agora com Israel, e nós observamos isso nas 70 semanas de Daniel. A semana 69, que já se cumpriu, falta ainda a 70ª. Essa lacuna que se passa 2000 anos, só existe porque os ramos originais, por conta da incredulidade, rejeitou o rei. Se rejeitou o rei, protelou o reino. Então o reino agora foi protelado, para quando ele vier na segunda vinda com a igreja. Observa-se que este reino, a proposta do reino, já começa no Éden, já começa na criação. Quando Deus colocou Adão no jardim no Éden, nós chamamos Adão de administrador teocrático. E por que ele é um administrador teocrático? Porque Deus sempre colocou alguém para representar o seu reino. Adão era o representante da raça humana, mas também representante do reino. Este reino que é Malkut ou Basileia, domínio, regência, é Deus que governa sobre o homem, mas o homem governa sobre aquilo que Deus colocou para ele administrar e governar. Por isso Adão, na doutrina do reino, é chamado de administrador teocrático. E como administrador teocrático, ele vai governar sobre a criação que Deus colocou para ele governar. É por isso que Adão nomeou animais. É por isso que quando Adão nomeia os animais, o ato de Adão nomear, isso caracteriza que Adão é representante do reino. E quando ele nomeia, quem nomeia tem domínio sobre aquilo que é nomeado. Vou repetir. Quem nomeia tem domínio sobre aquilo que é nomeado.
Por causa desse aleluia eu explico. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, no quarto dia, Deus chamou o dia e chamou a noite, e Ele colocou nomes, e é por isso que Ele governa o dia e governa a noite. Está melhorando, vou repetir. Aquele que nomeia tem domínio sobre aquilo que é nomeado. Chamou luz de dia, e trevas de noite. Por isso ele tem o poder. Quem nomeia tem autoridade naquilo que é nomeado. Quando Adão nomeia os animais, caracteriza que ele tem domínio sobre a criação, mas sobre ele há um Deus que governa sobre ele, e Adão administra aquilo que Deus colocou para ele nomear, cuidar, governar e administrar. É por isso que Adão foi criado imagem e semelhança. E criado imagem e semelhança, ele passou a ter domínio sobre a criação. Leia Gênesis 1, 26, 27 e 28. No entanto que Gênesis 1, 26, façamos o homem. A expressão façamos, fazer, em hebraico é assar. Mas em Gênesis 1, 27 não é assar e não é fazer. E criou Deus o homem, bará. Mas em Gênesis 2, 7 não é assar, não é bará, não é fazer, não é criar. E formou Deus o homem. E formar é yatsá. Yatsá é a mesma expressão hebraica que aparece em Jeremias 18. Quando o oleiro pega o barro e modela. A expressão modelar é yatsá. A expressão bará é criar algo novo do nada. E a expressão assá é construir, edificar. O que é o homem sobre a criação? É aquele que Deus construiu, edificou, modelou e criou do nada. Mas este tem autoridade de Deus sobre ele para governar a criação. Detalhe. Faraó Neco trocou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Por que Faraó Neco fez isso? Mudando o nome. Eu tenho autoridade sobre aquele que eu nomeio. A partir de agora você não será mais Jacó. Tu serás Israel. Quem manda em ti sou eu, Jacó. Em Números 32, os rubenitas tomaram posse de cidades e trocaram os nomes. O que eles estavam dizendo? A partir de agora quem manda na cidade é nós. Mas para vocês não ficarem me olhando assim, em Apocalipse 2,17, Deus disse: eu te darei um novo nome. Só que há um detalhe aqui, guarda isso no teu coração. Quando aquilo que Deus colocou em tuas mãos para você governar, quando essa ordem é invertida e aquilo que é para você governar te governa, você quebra o propósito e o princípio, e a partir de então a queda da administração teocrática. E por quê? Porque a serpente é um animal do campo. Mas a serpente está falando com Eva no jardim no Éden. Tem campo, Éden e jardim no Éden. O que a serpente está fazendo no jardim no Éden, se é um animal do campo? Se tivesse mulheres aqui e eu desse 3 alternativas, se quando tu chegasse em tua casa, o teu papagaio, o teu gato, o teu cachorro falasse contigo, você expulsa no nome de Jesus, letra A. Letra B, cai desmaiada, ou letra C, sai correndo procurando o pastor Oswaldo.
A Bíblia não diz, mas Eva já conversa com a serpente. Não parece que já estava lá familiarizada? É que quando aquilo que é de fora, parênteses aqui, eu vou usar aquilo que nós chamamos de analogia, não tipologia. Não teria tempo para isso. Mas tem gente enxergando o tipo onde nunca existiu. O que eu vou usar aqui é uma analogia e não tipologia. A história do livro de Ruth é emblemática para também ilustrar o que aconteceu com Adão em seu governo teocrático. Quem é o governo da família? Elimeleque. Deus é meu rei. Só que no tempo dos juízes, quando a fome veio sobre toda a terra, houve fome. Era tempo em que os juízes julgavam e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Elimeleque, ele toma uma iniciativa de mudar-se para Moabe. É melhor ficar na casa do pão, mesmo na fome, do que ir para a terra da carne. Sair de Belém, da casa do pão, é uma tragédia direcional. E ele pegou a esposa Noemi, os 2 filhos, Malom e Quilom, e foram para Moabe. Quando ele empobreceu, ele deixou a terra. Em Levítico 26, quando alguém empobrecia e deixava a terra, essa terra passava a ser agora de um poceiro. Preste muita atenção na minha linha de raciocínio. Elimeleque empobrece. Quando ele sai de Belém, ele deixa a terra. Ao deixar a terra, quem toma posse da terra agora é chamado em Levítico 26 de o poceiro. Só que para que o poceiro, em Levítico 26, não ficasse altivo achando que a terra era perpetuamente dele, Deus deu uma ordem. A terra não poderá ser do poceiro perpetuamente. Por quê? Porque a terra é do Senhor. Ele só coloca administradores teocráticos, mas a terra é do Senhor. Só que qual a solução para quem empobreceu e perdeu a terra? Se perdeu a terra, como resgatar a terra? Deus deu uma ordem. Se o Elimeleque, ou aquele que empobrecer, tiver um parente remidor, este parente remidor pode quitar a terra e a dívida, e a terra voltará a ser da descendência de quem perdeu. Então, quando Elimeleque ele chega em Moabe, ele morre. Passado 10 anos, os 2 filhos também morrem, Malom e Quilom, que um significa quase morto e o outro enfermo. Fora da terra do pão é isso que sobra. Só que Orfa e Ruth, que se casaram com os 2 filhos, 2 moabitas, elas eram novas e Noemi já estava avançada de idade. E Noemi disse a ela, segundo o Talmud, volte para os seus deuses. Mas a nossa Bíblia é: fique aqui, eu não tenho idade para ter filhos, vou voltar para Belém, porque Deus havia visitado o povo. E vocês seguem a vida de vocês. Eu não tenho idade para ter filhos, eles crescerem e se casarem com vocês. Você conhece a história, não precisa me desgastar. Aí Orfa beijou e se despediu. E Orfa lembra de Judas. Só estava com Noemi quando Noemi tinha algo para oferecer. Se Jesus disse que vai ser rei, ele pensa, vai ter um reino, eu sou tesoureiro, eu tenho gabinete com ar-condicionado, estou dentro. Mas quando descobriu que Jesus ia para a cruz e que o evangelho é renunciar a si mesmo, pegar a cruz e seguir, fez igual Orfa, beijou e foi embora. E Ruth é igual João. Não importa o que você passar, onde fores eu irei, onde deitares eu deitarei, onde dormir eu também durmo, onde pisar eu também piso, tua família é minha família, o teu Deus é o meu Deus. Só que quando Noemi chegou com Ruth nos campos de Boaz, Boaz é parente de Elimeleque. E Noemi, como conhece a lei, o que disse para Ruth? Vai pegando as espigas, porque é a lei que Deus deixou, que aquele que empobrecesse, órfã, viúva, estrangeiro, é o caso de Ruth.
viúva, estrangeira, vai pegando as espigas. Será que não é por isso que aquela mulher cananeia falou para Jesus: vai lá em casa, minha filha está endemoniada? Os obreiros falavam assim: vai embora. Aí Jesus parou e falou: deixa eu falar com a moça. O que você quer? Vai lá e faz um milagre lá em casa, que minha filha está endemoniada, enferma. Não é lícito pegar o pão da mesa dos judeus e dar para os cachorrinhos. Tudo bem, mas eu sei que o Senhor é meu Boaz, eu sou uma Ruth. Eu me contento com as espigas que caem da mesa. Quando Ruth recebeu o conselho de Noemi para tirar as sandálias de Boaz, tirar as sandálias no Oriente, no tempo antigo, é: me redime. Tu nem precisa dizer, só tira a sandália. A mensagem é: me redime. Segundo Deuteronômio 25, se Boaz não redimisse Ruth, ela deveria ir no juiz da cidade, dizer ao juiz: meu parente remidor não quer me redimir. O juiz da cidade daria ordem. Ela iria até a casa de Boaz, cuspiria na sua face, e seria escrito no umbral da casa de Boaz: a casa do descalçado. E por quê? Porque ele não quis redimir. E redimir é entregar as sandálias. Se entrega as sandálias, eu te redimo. Só que Boaz, quando Ruth pediu para redimir, tirando as sandálias, ele disse que não poderia redimir, porque ele tinha que falar com o fulano. Inclusive já ganhei queijo de Minas Gerais e Coca-Cola e café, quando eu disse que na Bíblia tinha um fulano. Aí tinha um crente que só lia livro, não lia a Bíblia. Ele falou: nunca que na Bíblia tem um fulano. Falei: então está lá em Ruth, capítulo 4, eu fiz a aposta e ganhei. E disse Boaz ao fulano. Quem é o fulano? Eu dei de lambuja para ele até a revelação. Eu disse assim: olha, o fulano é o irmão mais velho de Boaz. Como tu sabe? Calma. O irmão mais velho é que tem o direito da remissão. Então era de direito Boaz chegar ao irmão mais velho e dizer: redima Ruth tu. O irmão mais velho disse: não posso redimir, permita-me a expressão, está no texto original, para que não dane a minha herdade. O que ele está dizendo é: eu já tenho esposa, eu não posso redimir mais uma, porque uma já dá trabalho, imagine duas. Escapou. Aí ele disse: redime elas tu. E Boaz disse: então vou redimir. E se ele quisesse redimir, o que ele deveria fazer? Ir no portão da cidade, diante dos anciãos, leia o texto, Ruth 4, e lá na frente dos anciãos e sacerdotes, ele daria as sandálias a Ruth. E entregar as sandálias a Ruth é dizer: eu estou te redimindo, e aquilo que Elimeleque perdeu ao empobrecer, o poceiro não pode mais tomar conta. Por quê? Porque um parente remidor quita a dívida e devolve tudo e restaura aquilo que você perdeu. Eu só temperei, agora vou explicar. Adão é a analogia do Elimeleque. Quando o administrador teocrático permite que aquilo que é para ele administrar e governar usurpa este princípio, e a serpente que é do campo engana e governa sobre ele, ele perde a legitimidade da terra. E não se assuste no que eu vou lhe dizer. É como se Adão entregasse a terra na mão do poceiro, e o poceiro é Satanás. Tem como provar? Para que ninguém depois fique mandando um WhatsApp depois do culto dizendo que é coisa da minha cabeça, eu provo. Satanás levou Jesus no topo, e nem todo mundo que está no topo então foi Jesus que levou. Se me adorar, antes de explicar, eu vou dar mais uma. Essa pregação de pregadores: se der glória, ele dá. Se cutucar o irmão, ele dá. Se fizer, ele dá. Essa teologia quem criou foi Satanás. Se me adorar, eu te darei os reinos. Quem inventou isso foi Satanás. E qual é o evangelho puro? Se ele dá ou se ele não dá, ele é Deus. Adore. Voltando
provando que Adão entregou a terra à mão do poceiro. O poceiro Satanás disse: se me adorar, eu te darei os reinos. Ele tomou posse dos reinos. Paulo diz, 2 Coríntios 4, o Deus deste século. João 12, o príncipe deste mundo. Adão perdeu o direito de administrar a terra e entregou na mão do poceiro, que é Satanás. A partir de então, Elimeleque empobrece e morre. A terra está na mão do poceiro, mas não perpetuamente. E por quê? Porque tem um Boaz que está vindo nessa história. Alguém levantou a mão, vou repetir. Tem um Boaz que está vindo nessa história, para no portão da cidade, na cruz do Calvário, diante dos anciãos e dos sacerdotes, redimir-nos. E só quem é redimido recebe as sandálias. Que sandália é essa? Não é o sapatinho de fogo, é os calçados do Evangelho, para ser testemunha que o nosso Boaz continua redimindo. Como o primeiro administrador teocrático falha, Deus vai levantar um outro representante para fazer promessas incondicionais a ele. Deus desceu na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e disse a Abrão: sai da terra, da parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Sai da terra, da parentela e da casa dos pais. Pela lógica, primeiro você sai da casa dos pais, depois da parentela e depois da terra. Como Deus não trabalha com lógica, Ele vem na contramão dizendo: primeiro sai da terra. E por que da terra? Porque a terra de Ur dos Caldeus é idólatra. Primeira coisa que Deus faz em seu administrador teocrático é tirá-lo do ambiente que incomoda a Deus. E no meio da caminhada, Deus fez promessas. Quando chama, em Gênesis 12, do 1 ao 6, há uma promessa de terra. Em Gênesis, capítulo de número 13, versículo 14, 15, 16 e 17, a promessa de terra, até o Eufrates, hoje o Iraque. Nunca na história, Israel tomou posse dessa terra delimitada pelo próprio Deus. Quando isso vai acontecer? Na terra restaurada, quando Cristo vier e reinar 1000 anos. Haverá o cumprimento cabal desta promessa que é incondicional. E quem veio ontem, lembra quando eu disse que Deus chamou ele para um pacto, para uma aliança, colocando animais um de frente para o outro, adormeceu ele, passou como fogo no meio dos animais, dizendo: vou cumprir a minha parte porque eu prometi. E como a promessa não tem condições, é incondicional, deixei tu dormindo para você não precisar cumprir a tua, porque o Senhor vai cumprir e Ele não muda. Então o pilar do reino milenar, um dos pilares, é a aliança abrâmica e a aliança davídica. Porque a aliança abrâmica é uma aliança que garante a posse da terra, onde Cristo vai reinar no milênio. Só que a aliança que ele fez com Davi, por intermédio do profeta Natã, é a promessa do trono. Então qual a base do reino milenar? Cristo vai governar em uma terra. Deus já prometeu e vai dar a terra, é promessa incondicional a Abraão. Mas ele vai se assentar em um trono. Esse trono não é passageiro, esse trono é eterno. A terra que Deus prometeu, onde ele irá governar, é Canaã. Só que Canaã era uma terra maldita. E por que maldita? Porque quando Noé está embriagado e nu, um dos seus filhos, Cã, chamou os irmãos para verem a nudez. E o que Noé fez? Amaldiçoou o quarto filho de Cã, Canaã. Se Canaã é amaldiçoado, a terra de Canaã também é maldita. Só para ter uma ideia, Canaã é pior que Lodebar. Se você planta, tu não colhe. Se é maldita, até essa terra não dá nada. Até que
após Abraão rejeitar os presentes de Sodoma, após vencer a batalha por Sodoma por Ló, o teu sobrinho, apareceu Melquisedeque e deu pão e vinho. Estou dando essa para você pregar na ceia, e na ceia não pregar Jefité. Dá para pregar no Antigo Testamento na ceia e terminar em Cristo. Quando eu rejeito os presentes de Sodoma, o Rei de Justiça me torna participante do pão e do vinho. E quando Melquisedeque apareceu, diz o texto que ele abençoou Abraão. Como só tem homens aqui, a bênção no Oriente não é sobre a cabeça, é debaixo dos órgãos genitais, é de onde sai a prole e a descendência. Foi aonde, na verdade, Deus tocou em Jacó, que ali o anjo do Senhor, o varão ali, uma cristofania. Quando ele colocou as mãos em Abraão, ele abençoou Abraão. O que ele não sabia é: os que te abençoar, eu também abençoarei. E quem é Melquisedeque? Rei de justiça, rei de Salém. E onde é Salém? Antiga Jerusalém. E onde é Antiga Jerusalém e Salém? Canaã. Quando ele abençoou Abraão, a máxima da bênção de Abraão veio sobre Melquisedeque e veio sobre Canaã. A terra que era maldita e que planta e não colhe, agora vai manar leite e mel. Eu sei que é difícil dar glória, não sou movido a isso, mas quem tem paladar de pepino e cebola não consegue no culto degustar leite e mel. Se rotar azedo aí do teu lado e não der glória a Deus, é pepino e cebola. Mas se estiver adorando, levantando a voz e glorificando, é porque já tomou posse da terra que Deus prometeu. Estou sentindo o cheiro de leite e mel. Se comer um churrasco hoje, o boi teve que morrer. Se disser que está light e comer fruta, a semente tem que morrer. Alimentos provêm da morte, mas leite e mel. Porque a bênção sobre nós não é morte, a bênção sobre nós é vida. A aliança que Deus fez com Abraão recai sobre 3 pilares: uma terra específica do Egito ao Eufrates. Como Israel nunca tomou posse de toda essa extensão de terra, um dia vai tomar posse. Então nós temos, das promessas incondicionais que Deus fez a Abraão, a promessa da terra, do Egito até o Eufrates, é onde ele vai governar no milênio. Isso terá cumprimento na segunda vinda, quando ele vier em glória com a igreja implantar o reino. O segundo pilar é uma descendência nacional, que também vem por um descendente, Gálatas 3, que é o Messias. Mas haverá uma descendência em Abraão, e essa descendência será juntada nessa terra no milênio. Arrebatamento é reunião nos ares, ajuntamento é com Israel. Por isso não confunda arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, João 14, do 1 ao 4, 1 Coríntios 15, a partir do 52, e principalmente não confundir com Mateus 24, versículo de número 30 e 31, porque arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2, 1, é a reunião com ele nos ares. Mas em Mateus 24, 30 e 31 é ajuntamento dos eleitos de Israel na terra, a promessa de ajuntar todos os eleitos, porque Israel tem uma eleição instrumental, não teria tempo para isso aqui, mas existe a eleição cristológica, o Messias é o eleito, existe também uma eleição salvífica segundo a presciência, 1 Pedro 1, 2,
Mas existe também uma eleição nacional, chamada por nós dispensacionalistas de eleição instrumental. Não dá para comentar sobre isso aqui, demoraria tempo, mas aqui é o norte para você estudar. E existe essa eleição instrumental e nacional, que Israel é um povo eleito. Por isso que Romanos 9 é o passado de Israel, Romanos 10 o presente de Israel, e Romanos 11 o futuro de Israel. E o que Paulo diz no versículo 26, e todo Israel será salvo. Há uma promessa futura para Israel, para a descendência de Israel, uma eleição instrumental e nacional, onde todo este povo será juntado, e após o arrependimento e o reconhecimento do rei, do Messias, entrará para dentro do milênio salvo. E por causa desse aleluia, eu e você, como reis e sacerdotes, estaremos lá também. E existe também na aliança abrâmica uma bênção universal. Todas as famílias serão benditas por conta do descendente. Observe, as famílias são benditas na terra por causa do descendente que é Cristo, sim, mas muito mais ainda no milênio, uma parte já se cumpriu. A descendência, como pó e como estrela, Israel povoa todo o universo, tem seu cumprimento. A da terra ainda não. Isso é prova que ainda vai se cumprir. E só um adendo aqui. No ano 70 da era cristã, Jesus já havia predito, há 40 anos antes, que não ficaria pedra sobre pedra. Os irmãos lembram? Em Mateus 24, o início do sermão profético. No ano 70 teve o cumprimento, quando Tito destruiu completamente Jerusalém e o templo que foi ampliado por Herodes. Este templo, que foi reconstruído por Zorobabel, mas ampliado por Herodes. Este templo é completamente destruído no ano 70. Segundo historiadores como Flávio Josefo e Tácito, 1.100.000 judeus morreram. 500 cruzes eram fabricadas por dia, a madeira vinha da Fenícia, só parou a crucificação porque acabou a madeira. O nome de Jerusalém fora mudado para Hélio Capitolina. Naquela região, passou agora, depois da diáspora, a ser dominada por outros povos, bizantinos, mamelucos, cruzados, otomanos, e por fim uma supervisão da Grã-Bretanha. Mas um homem chamado Theodor Herzl, austro-húngaro, jornalista, no ano de 1893 a 97, ele convoca o movimento sionista, chamando líderes de Israel, dizendo: em 50 anos quem viver verá. Nós vamos na ONU pleitear a causa e Israel voltar a ser nação. 50 anos se passam, ele não vê com os olhos. Mas após a votação na ONU, David Ben-Gurion, um judeu, anuncia Israel no ano de 1947 a 48, 14 de maio, volta a ser nação. E o que nós temos a ver com isso? Isaías 66:8. Poderia nascer uma nação em um só dia, poderia nascer uma nação de uma só vez, mas Sião está de parto e já deu luz aos seus filhos. Como Israel voltou a ser nação, ocupa só uma partícula da terra do que foi prometido. Mas os judeus estão voltando para lá. Israel está de pé, as promessas estão de pé. Contudo, quando cair uma bomba em Israel, não vá para as redes sociais nos envergonhar dizendo: o arrebatamento está próximo, e nem saia correndo no púlpito da igreja dizendo: aí vem o fim porque caiu 2 bombas em Israel. Jesus já respondeu para você não cometer essa gafe. Lucas 21:24, Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se completem. Quando começa o tempo dos gentios? Com a invasão babilônica do cativeiro babilônico que perdurou 70 anos. Quando termina o tempo dos gentios? Quando se completar o tempo dos gentios? Quando eles reconhecerem o Messias. E quando eles irão reconhecer? Quando o céu abrir, após eles orarem e dizer: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Ele virá em um cavalo branco, com esse crente aí do teu lado, com esse crente atrás de você, com esse crente aí na tua frente, e nós indo com ele, todo olho verá. Satanás será amarrado por 1000 anos, com o sopro da sua boca ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e na sua coxa, não é tatuagem não, já avisa os jovens e adolescentes, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a veste dele é salpicada de sangue. Por quê?
Não poderia vir com aquela de gala do Monte da Transfiguração, não poderia vir com aquela de glória da ilha de Pátimos, ou aquela de linho do Filho do Homem, Daniel 7, coisa nenhuma, salpicada de sangue, só para que toda a humanidade saiba, e Israel saiba, que ele é aquele que foi morto e está vivo. Alguém já levantou ali, e está vivo para sempre. Estou sentindo o cheiro de leite e mel. Eu tenho 10 minutos. O administrador teocrático era Adão. Perdeu o direito da terra. Deus levanta agora um administrador teocrático, Abraão, para 3 bênçãos: posse da terra, descendência e a bênção em todas as famílias da terra seriam benditas por causa de um descendente. Essas promessas terão seu cumprimento, seu ápice, a acrópole, o clímax no período milenar. Só que depois de chamar Abraão, Deus agora vai levantar um povo como administrador teocrático. E quem é o povo? Israel. Só que percebe que Israel começa em Abraão. Não começou com uma nação forte e poderosa. Israel começou através de um homem, de uma prole idólatra, e de uma mulher que tem o ventre estéril. Depois ele colocou um nome nessa nação, quando ele troca o nome, ele muda o nome de Jacó para Israel. Agora, esses escravos na terra do Egito, que ficarão 400 anos, eles irão sair de lá. Só que se eles seguissem na linha reta de Gosen, ou Gozen, como alguns querem, até Ramsés, Sucote, deserto de Etã, se eles seguem em linha reta, eles chegam em Canaã. Mas Deus disse: traga-os Moisés aqui nesse monte, no Sinai. Geograficamente, aquilo que era para ser linha reta, teve que descer aqui embaixo. Permita-me, não me confunda, não estou aqui espiritualizando o monte. Vou repetir, não estou aqui espiritualizando o monte. Mas se Deus às vezes escolhe um ambiente para restaurar pessoas, manda quem pode. Porque foi no Sinai que ele restaurou Moisés. Moisés era foragido da justiça. O homem que disse não matarás tinha matado o egípcio. Isso é a graça. Só que agora ele precisa restaurar um povo que vem como escravos. Deus falou: traga aqui no Sinai. Primeiro ele restaurou Moisés no Horebe, que é o Sinai. E depois restaurou Israel no Sinai. E no Sinai, quando ele restaura Israel e chama Moisés no topo do monte, é lá que ele vai trazer os 3 ofícios que a nação administradora teocrática deveria ter. Como vocês estão mais animados, foi no Horebe que também que ele restaurou Elias. Agora vocês vão ficar assim: aí a gente não tem nenhum monte? Ele escolheu um outro monte para nos restaurar. O Gólgota. Isso é uma outra história. Até que se eu contar tudo, ano que vem o pastor não me chama mais. Vou deixar sempre um pouco para depois. Já tem um pastor amigo meu que ele disse assim, ele aprendeu lá no interior, ele falou assim para mim: pastor Juliano, quando tu prega, não fica dando tudo não, porque é melhor deixar um pouquinho com sede do que matar afogado. Quando ele chamou Israel para ser a nação administradora teocrática, ele deu 3 ofícios a Israel. Esses 3 ofícios Adão também teve, mas daria uma confusão depois do culto, então eu só vou falar dos 3 ofícios de Israel, mas Adão também tinha.
Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, e se nós não terminarmos hoje, não tem problema, não vamos terminar, mas vamos dar continuidade amanhã. Em Êxodo capítulo 19, Deus falou para Moisés que este povo, Israel, seria um povo santo adquirido. Aí ele diz, sacerdócio real. Então Israel iria carregar 3 ofícios. Não tenho por costume fazer isso. Quantos? 3 ofícios. O primeiro ofício é um ofício real. Se ela é uma nação real, é porque é uma nação administradora teocrática. Deus daria um rei. Eles se precipitaram e antes do propósito eles escolheram um rei, que na verdade foi Deus que escolheu, mas segundo o padrão deles. Mas já era do plano de Deus dar um rei, porque seria uma nação administradora teocrática. Deus governa, mas teria um rei naquela nação. Se ler Deuteronômio você descobre Deus dando as diretrizes de um rei. Então já era o plano de Deus ter um rei. A nação de Israel teria regras reais, mas seria também uma nação sacerdotal. O que é o sacerdote? O que representa o povo para com Deus. Esse é o segundo ofício. Não que seja uma ordem cronológica, ok? O terceiro ofício é o ofício profético. E por que o ofício profético? Quando Deus queria falar com o povo era pelo profeta. Olhem para cá. Quando o povo queria se achegar a Deus, sacerdote. Quando Deus queria falar com o povo, profeta. E as diretrizes do povo pelo rei. Por isso que o sacerdote era mais amado que o profeta. Só para o deturpado, como Saul e Doeg, que matou mais de 80 sacerdotes. Mas raramente tinha morte de sacerdote. Mas tinha morte de profeta. Profeta não tem honra na sua pátria e na sua terra, ó Jerusalém que mata os profetas. E por que o profeta era morto e o sacerdote não? Porque o povo tinha interesse no sacerdote. Quando tem interesse, alisa e bajula. Eu quero chegar a Deus, é o sacerdote. Só que quando Deus queria corrigir o povo, era o profeta. Aí o profeta era odiado. Quer ser profeta, precisa sentir o que Deus sente. Quero ser profeta. Você quer andar de avião? Oferta, hotel. Quero saber se você quer sentir o que Deus sente. Oséias, casa com a prostituta. Casa com a Gomer. De dia ela te ama. E à noite ela te trai. Mas não vale, lógico que vale. Eu me sinto assim. De dia eles vêm para o culto no templo e me adoram e cantam música. E à noite se prostitui com o mundo. Eu sou traído. É adultério espiritual. Tu não achou que ia pedir para você cutucar 2 ou 3, Deus está te dando vitória numa escola bíblica? Parece que tem alguém comigo aqui essa manhã. Eu tenho mais 2 minutos, eu encerro. O que ficou para amanhã? Israel é a nação administradora teocrática dos desígnios de Deus. Mas Israel vai falhar nos 3 ofícios. E só um homem, um Boaz, cumpre os 3 ofícios. Eu só vou bater no infeliz aqui e eu encerro. Teve um homem que quis cumprir esses 3 ofícios. Só há um que pode, mas teve um que quis cumprir. 1 Samuel 10, ele profetizou. Então chama ele de profeta. Mas ele também era rei da tribo de Benjamim, filho de Quis. Então é sacerdote? Não, é profeta e rei. Mas na ausência de Samuel, ele quis oferecer sacrifício. Quis usurpar o que não era dele. Um homem quis cumprir os 3 ofícios. Só um pode cumprir, o Saul quis cumprir. Quando Saul voltou, falou, a gota d'água, teu reino foi dividido, tirado, já era, acabou. Por quê? Não se contentou, já era rei, Deus deu para ele a misericórdia, até profetizou. Agora quer ser sacerdote.
Fica naquilo que Deus te deu, onde Deus te colocou. Senão vai terminar como Uzias, leproso e isolado. E amanhã? Amanhã um homem cumpre os 3 ofícios. Sobe aos céus e deixa uma administradora teocrática.